O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é minha mãe e quem são meus irmãos?" E estendendo a mão para os discípulos, disse: "Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós temos a alegria de celebrar hoje a festa de Nossa Senhora do Carmo. Celebrar Nossa Senhora é sempre uma alegria, porque nós estamos celebrando as virtudes com as quais Deus modelou, cumulou a Virgem Santíssima, Mãe de Deus e nossa Mãe. Este título de Nossa Senhora do Carmo remonta já ao Antigo Testamento, onde os discípulos de Elias habitavam naquele monte porque queriam, numa vida de mais oração, ter um coração, digamos, habitado por Deus. Queriam viver em maior intimidade com Deus. E estes discípulos de João Batista, de Elias, numa vida contemplativa, se predispuseram, é claro, que quanto mais próximos de Deus estamos, mais capazes nos tornamos para reconhecer os dons de Deus na nossa vida. Então, quando veio Jesus, é claro que estes homens de oração, de intimidade com Deus, tiveram mais facilidade de reconhecer em Jesus Cristo o Messias esperado. E convertendo-se a Cristo, continuaram agora com mais profundidade e mais impulsionados pelas graças de Cristo nesta mesma vida de contemplação. Pois bem, então este título de Nossa Senhora do Carmo remonta a estes monges do Antigo Testamento e depois aos monges no Novo Testamento, isto é, os monges convertidos a Cristo. E é claro, meus santos, que todo aquele que quer se unir mais intimamente a Nosso Senhor, ele vai procurar a via mais perfeita, a via de imitação mais perfeita, que é a Virgem Maria. Nesta terra não houve nem haverá uma pessoa humana de um coração mais semelhante ao coração de Nosso Senhor. Nesta vida nunca houve nem haverá uma pessoa humana em cujo coração Deus tenha habitado como um amigo tão profundamente. Nesta terra, nesta vida humana, nunca houve uma pessoa humana em que Jesus Cristo, digamos, em que Deus tenha passeado com tanta alegria e liberdade em um coração como no coração da Virgem Maria. E o Evangelho de hoje, meus santos, ele de alguma maneira, ele nos dá a ocasião de nós aprofundarmos esta realidade. Isto é, estamos celebrando a festa de Nossa Senhora do Carmo, que remonta a esses monges que queriam ter um coração unido ao coração de Cristo, que queriam que Deus habitasse em seus corações como um amigo. Ora, se a Virgem Maria, então, ela é esse modelo excelente, nós precisamos pedir a ela, que ela, como a nossa intercessora, que ela interceda por nós, para que o nosso coração seja
também um coração em que Cristo habita, em que Cristo passeia como um amigo, em que Cristo reina de verdade. No Evangelho de hoje, Jesus faz uma afirmação que talvez à primeira vista possa parecer estranha. Diz aqui que Jesus Cristo estava pregando às multidões e alguém chegou a ele e disse: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. E Jesus, olhando para aquele que isso lhe dissera e olhando para a multidão, Jesus pergunta: mas quem são os meus irmãos? Quem são as minhas irmãs? Quem é minha mãe? Isto é, quem é íntimo meu? Quem é de verdade minha família? E Jesus, Ele mesmo vai responder: minha família, isto é, íntimo a mim, é aquele que faz a vontade do Pai. Ora, meus santos, com esta afirmação, Jesus faz um elogio à Virgem Santíssima, porque, como eu já dizia no início desta homilia, neste mundo nunca houve uma pessoa humana que tenha mais perfeitamente obedecido a Deus do que a Virgem Santíssima. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ela é a Virgem do sim a Deus. Mas isso deve então também nos inspirar e nos levar à imitação na nossa vida. Se nós queremos ter familiaridade com nosso Senhor, se nós queremos ter amizade com nosso Senhor, nós também precisamos, o quê? Colocar em prática, viver, fazer a vontade do Pai que está nos céus. Não basta, meus santos, sermos católicos de batistério. Não basta que sejamos batizados, mas nós precisamos viver como batizados. Não basta que nós nos digamos católicos e devotos da Virgem Maria, mas nós precisamos viver como devotos da Virgem Maria. Não basta que nós carreguemos o escapulário. Sim, a festa de hoje está muito ligada, ao escapulário, porque este sinal é um dos sinais visíveis da nossa devoção a Nossa Senhora. E Nossa Senhora diz a São Simão Stock que quem carregasse o escapulário teria, vamos aqui dizer de uma maneira resumida, essas 3 graças maravilhosas, que é a proteção dela nesta vida, a assistência dela na hora da nossa morte e a salvação eterna. Então vamos lá, vamos aqui guardar quais são as graças que Nossa Senhora concede àquele que carrega o escapulário: a proteção nesta vida, a assistência na hora da morte e a salvação eterna. Mas é claro, meus santos, que isso não de uma maneira supersticiosa, isto é, de alguém que simplesmente carrega o escapulário e porque o carrega, independentemente de como viva, terá a proteção de Nossa Senhora aqui na terra, a assistência na hora da morte e a salvação eterna. Não. Porque, vamos aqui parafrasear o Evangelho, da mesma maneira que Jesus diz que meu pai, minha mãe, meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do Pai, nós podemos dizer que devotos da Virgem Maria não são aqueles que carregam uma medalha de Nossa Senhora, que carregam o escapulário de Nossa Senhora, ou que carregam o nome de Nossa Senhora na boca, mas aquele que procura na sua vida imitar as virtudes de Nossa Senhora. Aqueles que procuram na sua vida imitar a obediência a Deus de Nossa Senhora. Aqueles que procuram na sua vida imitar a abertura à vontade de Deus, assim como é Nossa Senhora.
Então, percebe? Aí sim, o carregar o escapulário vai ser um sinal daquela sua união à Nossa Senhora. Se quem carrega o escapulário é alguém que quer viver na amizade com Deus, se quem carrega o escapulário, que é uma veste, né? O escapulário, ele remete a uma vestimenta que nós recebemos quando aquela oração de imposição sobre nós é feita. Então, quando nós carregamos o escapulário, e com isso nós carregamos o jugo de Cristo, que é leve, o fardo de Cristo, que é suave. Nós ouvíamos isso no Evangelho de ontem. Quando nós carregamos o escapulário de Nossa Senhora, mas existe uma vontade sincera, verdadeira, de viver uma vida semelhante à de Nossa Senhora, de ter sentimentos semelhantes aos de Nossa Senhora, porque é claro, porque são os sentimentos de Cristo. Quando nós carregamos o escapulário, mas nós queremos de alguma maneira viver a imitação de Nossa Senhora, aí sim, meu santinho, o seu coração se torna um terreno propício para receber maiores graças de Deus por meio de Nossa Senhora, e você vai querer imitá-la ainda mais, e você vai ser um maior devoto, você vai amá-la ainda mais, e isso vai predispor o seu coração a receber maiores graças, e aí você percebe, será um círculo virtuoso. Nós também podemos usar a imagem da bola de neve, isto é, vai crescendo cada vez mais no seu coração o amor a Nossa Senhora, consequentemente uma obediência à vontade de Deus, já que ela é esse modelo perfeitíssimo da obediência à vontade de Deus. E aí sim, quando você, meu santinho, está em estado de graça, quando você lutando contra as suas imperfeições e às vezes até mesmo contra os seus pecados, mas lutando contra eles. Que entenda, eu não estou aqui dizendo que o escapulário só será eficaz numa pessoa que não comete pecado, porque se assim fosse, infelizmente, o escapulário seria ineficaz em muitos católicos, porque infelizmente muitos católicos pecam, que o digam os confessionários, né, que nós frequentamos. Mas quando você luta contra os seus pecados, quando você não quer ser amigo dos seus pecados, quando você luta contra as suas imperfeições e você não se tornou amigo das suas imperfeições e dos seus pecados, o escapulário é o quê? É uma ajuda, é um sufrágio, é um caminho por meio do qual Nossa Senhora nos alcança essas graças prometidas: proteção nesta vida, assistência na hora da morte, para que nós não nos desesperemos e morramos como cristãos verdadeiros, como católicos verdadeiros, e a salvação eterna. Pois bem, meus santos, estamos então celebrando este dia tão caro à Mãe de Deus e aos filhos da Mãe de Deus, que quando a nossa mãe é honrada, os filhos se alegram. Então hoje, você que tem o seu escapulário, se você nunca recebeu o escapulário, pois bem, procure um sacerdote e peça que ele faça a imposição do escapulário. O termo é esse, e não é apenas se você nunca recebeu, não é apenas um escapulário bento e que você coloca no seu pescoço, mas existe uma bênção particular para quem recebe o escapulário pela primeira vez. E depois que o recebe, aí sim, quando aquele estourar ou ficar velho, você pode receber, você pode comprar um outro escapulário, pedir para um sacerdote abençoar e colocá-lo no pescoço, ou se nem quiser pedir que algum sacerdote abençoe, não se preocupe, não precisa. Por quê? Porque quando você recebeu aquela primeira bênção, você foi acolhido, digamos, de alguma maneira,
a ordem dos carmelitas. Você se tornou de alguma maneira um carmelita, de modo que aquele escapulário não precisa mais ser abençoado, mas na primeira vez você precisa receber aquela bênção completa. Pois bem, então se você não recebeu, procure receber, mas se você já recebeu, tenha devoção, né? Tenha o hábito de vez em quando, de você tocar no seu escapulário e suplicar a Nossa Senhora a graça de ser um devoto de verdade. Suplicar a Nossa Senhora a graça de ser um católico de verdade. É triste quando a gente às vezes vê, e é muito comum, né? É só você andar em ônibus, metrô, avião, você muitas vezes vê pessoas com o escapulário, você vê assim geralmente a parte da frente você não vê, mas a parte de trás você vê ali o escapuláriozinho, mas você vê a pessoa com a roupa tão indecente que você diz, mas não se encaixa. O que é que o escapulário de Nossa Senhora está fazendo num pescoço de uma pessoa tão mal vestida? O que é que o escapulário de Nossa Senhora está fazendo no pescoço de uma pessoa em um lugar tão inadequado? O que é que o escapulário de Nossa Senhora está fazendo no pescoço de uma pessoa que está dando um exemplo tão errado, cometendo pecados tão graves e de uma maneira tão leviana? Então percebe que não dá, meus irmãos, nós não podemos querer fazer uma comunhão entre a luz e as trevas. Nós não podemos querer conciliar o inconciliável. Então, se você quer carregar o seu escapulário, se você quer ter familiaridade com Nossa Senhora, lembre-se da palavra de Jesus no Evangelho de hoje. Quem são meus irmãos? Quem são meus amigos? Quem é minha família? Quem faz a vontade do Pai. Quem é devoto da Virgem Maria e que carrega de verdade o seu escapulário? Quem procura de verdade, com esforço, lutar contra os seus pecados, as suas limitações e praticar as virtudes de Nossa Senhora. Quem é católico de verdade? É aquele que procura viver a vontade de Deus, ensinada desde sempre pela Igreja Católica, pela Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, de modo que não dá, da mesma maneira, como eu falei, que não dá para carregar o escapulário de Nossa Senhora e você vestido de uma maneira provocante, sensual, promíscua, como mutatis mutandis. Não dá para você dizer que você é católico, mas eu de vez em quando vou a um centro espírita, eu recebo um passe. Não dá para se dizer católico, porque não está sendo, se dizer católico e você ser maçom. O católico não pode ser maçom. São realidades que não se encaixam. Mas eu sou batizado. Mas nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Meu irmão, minha irmã, minha família, meu amigo, é aquele que faz a vontade do meu Pai. Então não dá para se dizer católico e ser a favor do aborto. Misericórdia, crê em Deus Pai, em nenhuma situação. Mas vocês percebem que existe uma tentação no mundo e infelizmente dentro dos membros da igreja e nem sempre somente entre os leigos, entre os clérigos também, uma tentação de querer conciliar o inconciliável. Isto é, eu quero ser católico, mas eu quero ter posições totalmente contrárias à Igreja Católica. Aqui eu dei o exemplo do aborto, aqui eu dei o exemplo do espiritismo e da maçonaria, mas eu poderia dar vários outros exemplos. Então nós precisamos o quê? Ter uma vida coerente para a nossa fé.
nós precisamos carregar coerentemente o nosso escapulário. Carrego aqui a medalha milagrosa, carrego o meu escapulário, mas pedindo a Nossa Senhora para ser um devoto verdadeiro, pedindo a Nossa Senhora para procurar de verdade imitar a sua obediência e as suas virtudes, pedindo a Nossa Senhora e me esforçando para receber esta graça que ela quer nos conceder, de eu ser inimigo do diabo, inimigo da serpente, inimigo daquilo que o diabo ensina, inimigo da ideologia do mundo e amigo de Deus, amigo do Evangelho, amigo do ensinamento de sempre da Igreja Católica, da Igreja de Cristo. Que Nossa Senhora, meus santos, nos alcance esta graça e que nós, por nossa vez, estejamos abertos a recebê-la, carregando com devoção o nosso escapulário no nosso peito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.